nessa segunda aula, eu fiz um compilado dos principais erros cometidos por mães de adolescente no relacionamento com seu filho. O primeiro deles diz respeito a diminuir ou menosprezar e até banalizar pequenas descobertas e vivências do seu filho adolescente. Lembra que ele está aí experimentando? Então, qualquer comportamento que para você é pouco, para ele é muito grande. Aquele amigo que você sabia, que você avisou, que não era legal andar com ele, hoje, do nada, ele descobriu que aquela pessoa não é mais tão legal e tão amiga como ele pensava. No lugar de ir lá e falar, eu te avisei, tá vendo? Eu te falo, você não escuta. Para com ele, pergunta o que aconteceu, tenta entender, conversa, se coloca à disposição. E quando eu falo para você conversar com o seu filho adolescente, não é para você interrompê-lo toda hora, falar, porque no meu tempo, deixa eu te dar um exemplo. Deixa com que ele fale com você, ele fale tudo o que ele quer. Depois, caso ele peça a sua opinião, você dá. Combinado? O segundo maior erro que acontece são liberdades sem combinados. Porque em algum momento essa liberdade vai ultrapassar o que você acredita como suportável para você como mãe. E ele não vai entender. Agora lembrando que os combinados, eles têm que ser feitos previamente. Vou dar um exemplo. Se você combinou com o seu filho que as festas ele vai ter que chegar em casa à meia-noite, ele não pode chegar 1, 2 horas da manhã. Combinado é combinado. E para que um combinado seja efetivo, ele precisa ter consequências. E essas consequências, elas devem ser restabelecidas no momento do combinado, e não a revelia. Ele passou 1, 2 horas da festa. O que pode acontecer? Ele vai ficar uma semana sem o celular, ele não vai na próxima festa. Tem que ter sentido. Não adianta você falar também, por exemplo, isso acontece muito. Eles são reprovados no ano. Se você não for reprovado, se você não passar no ano e for reprovado, você não vai para nossas férias de família no fim do ano. Quem é o maior prejudicado aí? Será que é só ele que foi prejudicado? Ou você também foi prejudicado? Afinal, é uma férias de família. Entende? Tem que ter sentido. E tem que ser cumprido. Porque se não for cumprido, de nada adianta o combinado. E aí, acabou o limite. Renata, mas dá um exemplo pra gente do que seria uma boa consequência para um combinado. Nisso eu não posso te ajudar. Porque cada família é única. Esse combinado vai depender do que é valor para você, do que é valor para sua família, do que vocês construíram juntos, do que é realmente uma consequência para o seu filho. O exemplo anterior que eu dei das férias de família, por exemplo, talvez não seja para o seu filho uma consequência, pode ser uma recompensa. Entende? Então isso é muito individual. Um outro erro muito comum são as cobranças excessivas. E a gente já falou que limites são contornos, não são muros. Quais os limites? Quais as regras terão na sua família? De acordo com o valor de cada uma de vocês. Pega o seu caderno, no exercício que a gente fez lá atrás, sobre o que é negociável e o que é inegociável. As regras vão ser feitas em cima disso. Por que eu falo tanto que vai depender de família para família? Eu vou dar um exemplo que é um super tabu para todo mundo, que é o filho que pode dormir com a namorada ou vice-versa, tá, gente? Só para facilitar aqui. Que pode dormir com a namorada em casa. Eu prefiro que ele durma em casa com a namorada do que durma na rua. Legal, se você acredita nisso, tudo bem. Só que você explica para ele as consequências dele dormir com essa namorada. Seja em casa, seja na rua. Entende? Aqui, a gente não pode julgar o que a família acredita. Se é melhor dormir na rua, se é melhor dormir em casa. Mas o que vocês precisam passar para esse adolescente, que já está dormindo com a namorada, é as consequências. E ele tem que saber disso. Mais uma vez, ele sabe sobre todas as doenças sexualmente transmissíveis? E se eles engravidarem, como que vai ser?
Ele vai poder continuar morando aí, criar o filho dele, ou ele vai ter que sair de casa? Essas coisas concretas ajudam o adolescente a pensar nas consequências dos atos dele. Lembra que a gente falou lá atrás sobre o cérebro, que vocês têm a função de fazer esse freio? Esse freio pode ser feito com informações concretas. Não adianta, a gente sabe disso, eles vão fazer seja em casa ou seja na rua. Eu entendo que às vezes em casa ele fica protegido e tudo mais, e tudo bem, vai ser de família para família. Mas essa informação das consequências daquele ato tem que ser passada para o adolescente. Um outro que acontece muito também é o deboche e as críticas na frente de outras pessoas. E aqui outras pessoas, entenda, o pai dele, os irmãos, primos, avós, todas as pessoas. Às vezes você vai fazer uma crítica que pode soar como brincadeira, mas que lá para aquele adolescente vai bater de outra forma. Toda crítica, todo deboche, toda brincadeirinha que vem dos pais para o adolescente é muito sério. Não se engane que a sua opinião não interessa para ele, ele só escuta os amigos. A sua opinião é a que mais importa para ele. Uma outra coisa que vocês erram muito é a questão da desconfiança. Eles vão errar, eles estão aprendendo, eles estão testando, eles estão se jogando no mundo. Erros vão acontecer. Nós erramos, somos humanos, não tem como. Agora, como que ele vai reconstruir a confiança? Eu trabalho muito isso no consultório com eles. Vocês perderam a confiança dos pais de vocês. Para construir é mais difícil, mas eu preciso que vocês me ajudem aí do outro lado. Como? Ele quebrou uma confiança, se tivesse um combinado, teria uma consequência. Ou às vezes nem tinha um combinado, era uma coisa que nem passou pela sua cabeça. Tem que ter uma consequência, mas tem que ter um fim. Porque senão aquilo ali vai gerando um conflito eterno entre vocês. Então, se você tem alguma desconfiança com seu filho, senta com ele, resolve esse problema e daqui para frente façam vocês dois diferente, na base da confiança. E por último, não menos importante, a idealização. Cuidado com o que você projeta no seu filho. Talvez um curso que você não fez, uma forma de viver que você não pôde ter. Ele não é você e nem o pai dele. Ele está construindo a vida dele. Claro que essa idealização é diferente de combinados de futuros ideais, vamos colocar assim. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Você combinou com ele que ele vai estudar na escola X, caríssima, às vezes até fora do contexto de vocês, mas você e o pai dele se dispõem a fazer um sacrifício e colocaram nessa escola com o objetivo de que ele passe numa universidade pública. Aí agora vocês idealizaram o seu filho lá na universidade pública, dentro de um combinado. Agora ele precisa estudar. Quando chegou no resultado para passar para essa universidade pública, vocês têm que parar e ver como que foi a vida dele como estudante. Ele deu tudo o que ele podia? Ou não? Se você viu que o seu filho se esforçou muito para estar naquela faculdade e não conseguiu uma nota ou outra porque ele ficou muito ansioso, muito nervoso, vocês sentam de novo para rever o que está acontecendo e talvez pagar esse cursinho mais caro e tudo mais. Caso ele não tenha feito nada, esse combinado precisa ser revisto ou talvez a consequência que seja até tirá-lo dessa escola. Entende a diferença de uma idealização que está só na sua cabeça, de uma idealização que é combinada com ele?